Olha só pra isso. Melhores amigos e parceiros de montanhismo, Jim Davidson e Mike Price, estão realizando um sonho. Escalar o Monte Rainier, um dos picos mais altos dos Estados Unidos. Hoje vai ser loucura. Tá pronto? Bora lá, Jim. Vamos nessa, irmão. Os dois homens já escalam juntos há 4 anos. Conheci Mike em 1986, enquanto íamos para a Universidade Estadual do Colorado. Compartilhávamos o amor pelas montanhas. Conforme Jim e Mike escalaram montanhas por toda a América, sua amizade se fortaleceu. Mike tinha uma grande experiência em montanhismo. Eu admirava ele como um escalador melhor e mais experiente do que eu. Mas o Monte Rainier irá colocar à prova máxima a parceria de escalada deles. Enquanto planejam escalar o temível Liberty Ridge. Acho que o que nos empolgava era que isso seria um avanço na nossa amizade e parceria. Na manhã do terceiro dia da sua viagem, eles estão preparados para a etapa final, até o cume de 4.200 metros. Escalar promove relações muito intensas. Vivenciamos as dificuldades, vivenciamos as recompensas. E você compartilha isso com uma pessoa que você gosta e em quem confia muito. Para Jim, esse é o desafio de escalada mais duro que ele já enfrentou. Mas estando preso ao seu amigo bem mais experiente, Mike, significa que ele está em boas mãos. Tudo bem aí, Jim? Ah, cara, é difícil. Ajuste seu equilíbrio. Eu olhava a escalada e pensava, não sei se consigo. Parece um pouco íngreme, um pouco assustador. Não consigo, cara. Venha mais perto. E Mike sempre me encorajava a seguir em frente. Você está indo bem. Eu pensei, se Mike acha que eu consigo, provavelmente consigo. A liderança de Mike garante uma subida tranquila, até o cume. Ao chegar ao topo do campo de gelo, Mike estava com um grande sorriso. Bem-vindo ao Pico da Liberdade. Sua recompensa são vistas espetaculares em um dia perfeito. Pode ser uma experiência muito espiritual, onde você está lá em cima e realmente se sente conectado à Terra e a algo ainda maior. Para ter aqueles momentos mágicos na montanha, você precisa se esforçar e estar disposto a aceitar alguns riscos. Para Jim e Mike, chegar ao topo é o ápice supremo. Após realizarem seus sonhos, agora estão prontos para voltar para suas famílias. Mas primeiro, eles enfrentam uma decisão complicada. As rotas de descida mais comuns ficam no lado sul, entre Disappointment e Cleveland. Elas funcionariam bem para descer, mas nos deixariam do lado oposto da montanha de onde nosso carro estava. Então eles decidem, ao invés disso, que será muito mais rápido descer pela rota nordeste mais curta. 9:30 da manhã. É uma caminhada de 8 horas até a base. Ei, Jim. Sim. Não quero você pensando em uma cerveja gelada. Deixa disso. Mas Jim e Mike também estão cientes de que precisam se manter alertas. Eles sabem que, escondido logo abaixo da neve, o terreno é um campo minado de rachaduras e vales, sendo os piores deles as enormes fendas. Todas as geleiras de Rainier têm fendas. Essas rachaduras enormes no gelo. Elas podem estar abertas e visíveis. E às vezes estão cobertas de neve. E conforme as horas passam, o risco de fendas aumenta. O sol amolece a neve, enfraquece o gelo, tornando a rota mais propensa a desmoronar. Mas Jim sabe que ao estar amarrado por uma corda ao seu amigo, significa que se ele cair, Mike vai se firmar e usar o peso do corpo para salvá-lo.
Eles literalmente seguram sua vida nas mãos. Certo. Tá mais fundo aqui. Ok. E isso cria um vínculo muito intenso e uma amizade muito forte. 10:30 da manhã. 1 hora após o início da descida, eles percebem que a rota escolhida recebe o calor total do sol. Durante a descida, começamos a sentir calor rapidamente e sentimos o sol queimando sobre nós. À medida que a temperatura sobe, a neve superficial enfraquece ao seu redor. Rapidamente. Ok. Nossas botas e machados de gelo afundavam mais. Jim e Mike avançam pouco a pouco. Passos de bebê, Jim. Pode deixar. Nessas condições, um passo em falso poderia ser fatal. Só vai com calma, Jim. E de repente, eu senti algo. Debaixo de mim, o chão desmoronou. Temos uma grande fenda aqui, amigo. Não vamos por esse caminho. Ok, Jim. Vamos devagar e tentar ir um pouco à esquerda, certo? Essa foi por pouco. E Jim agora percebe que o verdadeiro perigo está à espreita ao seu redor. Sondei o chão à minha frente e pareceu firme. Vá com calma agora, Jim. Estamos bem. E aí dei um passo à frente e afundei até o tornozelo na neve. Eu testei um segundo passo. E meu machado de gelo estava firme. Então eu dei um passo à frente. Estamos bem. Meu rosto bateu contra a neve. Percebi que não conseguiria me parar. Gritei, estou caindo. Balancei meus braços e pernas no escuro. E percebi que era uma grande fenda. Se Mike não conseguir se segurar na neve fofa, então nada pode impedir que ambos mudem seu trajeto. Parecia progredir muito lentamente. Tive tempo para pensar sobre o que estava acontecendo e o que poderia acontecer, e como íamos aterrissar. Era apenas puro terror absoluto. Estava preso ao Mike, esperava que a corda ficasse tensa e segurasse logo. Enquanto Jim desce rapidamente, ele sabe que Mike só tem 15 metros restantes para interromper sua queda. Pensei 3 metros. 6 metros. 12 metros. Mike já deveria ter me segurado. Coloquei minha mão para fora e pude ouvir o quão rápido estava me movendo pelo alto som agudo da luva de nylon, arrastando na parede na escuridão. E quando eu me virei e senti uma espécie de vazio, percebi que a correia do meu pulso havia escapado da minha mão. O machado de gelo se foi. Não há como parar mais. Então meu cérebro me disse que eu tinha caído 15 metros. Pensei, não, isso não está certo. Se estou a 15 metros e tem 15 metros de corda entre mim e Mike, significa que ele está bem na borda da fenda. E estou indo tão rápido agora, ele vai ter um trabalhão para me pegar. E eu pensei, vamos, Mike. Força, força. Porque eu sabia que ele estava se aproximando da borda.
Senti a corda dar um puxão uma vez e depois afrouxar. Primeiro, fiquei confuso e sem entender. Era uma sensação de impotência, uma leve tristeza, como agora não há absolutamente nada que possamos fazer. A violência da queda de 24 metros de Jim e Mike desencadeou algo que todo alpinista teme. Uma avalanche. Após horas de mudanças climáticas brutais, Jim está a um passo de distância de seu último grande obstáculo: o beiral. Se ele conseguir superar isso, só terá mais 6 metros para escalar. Mas ele começa a perceber que pode estar esgotando suas últimas energias. Eu me esgotava fisicamente, ficando cada vez mais devagar. Neste ponto, eu acho que meu corpo estava meio que parando. A solidão, exaustão e desespero de Jim são finalmente demais para ele. Eu comecei a me sentir tão exausto, física e psicologicamente, que duvidei se aguentaria. Eu não tinha força nenhuma. Jim perdeu a ferramenta mais poderosa do montanhista: sua autoconfiança. E comecei a refletir sobre Mike. Os pais dele em casa. Tudo que posso fazer é ir contar a eles o que aconteceu. Mesmo que ninguém soubesse, se eu cedesse ao frio e dormisse, isso seria uma desonra com as pessoas que me ajudaram e com tudo que me ensinaram. Mike me ensinou a sempre dar o melhor pela parceria. Você não desiste só porque é difícil. Você persiste. Jim sabe que precisa encontrar forças para dar um último empurrão até o topo. 5h45 da tarde. Se eu saísse, caísse e morresse lá, isso seria um sucesso, porque eles me encontrariam e seguiriam a corda de volta até Mike. E nós dois seríamos encontrados. Ambos sairiam da montanha. E observei a saliva escorrer um pouco. E o sangue congelou na parede. E percebi que era, na verdade, uma espécie de marcador. Marcando quão longe eu havia avançado na parede. Era um jogo psicológico para provar a mim mesmo que, mesmo sendo dolorosamente lento e terrivelmente assustador, que eu estava fazendo progresso.
depois de 20 metros e horas de inferno. Jim conseguiu alcançar o beiral. É a única coisa que está entre ele e a borda da fenda. Eu sabia que estava perto. Mas para superar isso e sair vivo, ele deve arriscar tudo. Agora eu estava com um problema grave. Eu não conseguia alcançar além da borda. Não consigo, cara. Venha mais perto. E eu pensei, eu tenho que fazer isso, não tenho escolha. A única opção de Jim era tentar puxar-se para cima da borda do saliente. Se ele cometer um único erro, ele cairá para a morte. Eu pensei, consegui me prender ao parafuso superior. E tirei meu machado de gelo do parafuso para poder me segurar nele. Percebi que tinha acabado de cometer um enorme erro. Jim quebrou uma regra de ouro dos escaladores. Ele se fixou no peito em vez da cintura. O cinto torácico apertou-se ao redor do meu peito e tirou todo o meu ar. Uma voz na minha cabeça estava gritando comigo, dizendo, acabou tudo. Você vai morrer pendurado neste parafuso. Eu estava tentando respirar. De vez em quando eu conseguia colocar bem uma ferramenta na parede, conseguia tirar um pouco do peso e respirava 2 vezes antes de escorregar e cair de volta no cinto, que me apertava novamente. Eu precisava sair daquele parafuso. A menos que ele consiga encontrar uma última onda de energia. Jim sabe que tem apenas segundos de vida. E quando eu olhei de novo para o nosso apoio, agora uns 18 metros abaixo de mim, eu percebi que estava realmente no limite extremo do que eu achava que o alpinismo podia ser. Enfim, tendo alcançado o que parecia impossível apenas algumas horas atrás, Jim sabe que tem apenas 6 metros de altura e escapar. Mas eu estava completamente esgotado por tudo que havia feito. Eu questionei se teria forças suficientes para fazer aquela corrida final até a superfície. Mas a luz do dia rapidamente começa a desaparecer de vista. Com as temperaturas dentro da fenda agora caindo dramaticamente, Jim quer logo acabar com seu sofrimento o mais rápido possível. E eu pensei, uau, se eu conseguir escalar livre, eu posso escalar 4 ou 6 metros em apenas 1 minuto. Sairei daqui a apenas 1 minuto. E eu comecei a ficar muito empolgado com isso. Atraído pela ideia de que com apenas 1 minuto de energia, 1 minuto de esforço, eu estaria fora. Ouvi a voz de Mike tão clara como um sino. E ele estava tipo, não. Ele disse, não é forte o suficiente. Você pode escorregar. Se cair, tudo vai acabar. Você não pode correr esse risco. Ele sabe que as palavras de Mike podem ser a diferença entre a vida e a morte. Não importa o quão difícil e que demore muito. Jim deve continuar usando a escalada artificial. Eu não conseguia mais segurar o machado de gelo. Aquele machado de 1 ou 2 quilos se tornou insuportável para mim. Eu realmente estava chegando ao limite das minhas energias. Seis horas da tarde. Depois de mais de 5 horas a 24 metros de profundidade, Jim chega à superfície. Mas,
A menos que ele consiga firmar um bom apoio na neve traiçoeiramente fina. Ele poderia facilmente deslizar de volta para a fenda. Não posso acreditar que no último segundo vou cair para trás. Todo o caminho de volta para o ponto de onde eu vim. Não posso acreditar que vai terminar assim. E essa voz emocional na minha cabeça estava gritando, faça alguma coisa. E essa voz, bastante confiante, disse, só se joga. Olhei para onde vi Mike, pouco antes da queda, e vi o local onde ele esteve. Havia uma marca muito profunda na neve que provou para mim que Mike havia se esforçado ao máximo para amortecer minha queda. E então eu me desvinculei da corda. Finalmente desatando a corda que o conecta a Mike. Jim sabe que cumpriu seu dever com seu melhor amigo. E a família de Mike poderá levar seu corpo para casa. Toda essa emoção que tinha ficado presa dentro de mim por mais de 5 horas simplesmente explodiu. Eu apenas disse em voz alta uma vez, estou vivo. Olá! Os gritos de ajuda de Jim são finalmente ouvidos por 2 guardas florestais e alguns voluntários. Foi aí que percebi que tinham me visto. Estou aqui! A ajuda está a caminho. O corpo de Mike Price foi recuperado no dia seguinte. E graças a ele, Jim sobreviveu com apenas ferimentos leves. Mas antes de voltar para casa para sua esposa, ele tinha uma última coisa que precisava fazer. No último dia em que Mike e eu escalamos juntos, conversamos sobre descer e talvez comer um bife e tomar umas cervejas. Então eu entrei no bar. E pedi 2 cervejas. Uma para mim e uma para o Mike. Obrigado. Sentei ali e bebi as 2. Desde o acidente, Jim nunca perdeu o amor pelas montanhas. Ele agora ensina novos escaladores a respeitar a força da natureza. E todo ano, em 21 de junho, Jim faz uma escalada especial para celebrar a vida e os momentos que ele e seu amigo passaram nas montanhas. Claro que eu ia ganhar. Jamie Fisher e seu melhor amigo Jamie Andrew estão com amigos nos Alpes franceses. Perdeu, né? Quieto. Achou mesmo que ia me vencer? Desde a faculdade, há 8 anos, são inseparáveis, com um amor em comum pelo montanhismo. O Jamie sempre foi mais sociável e mais radical do que eu. Mas eu logo percebi que ele era igual a mim, muito alegre e com uma paixão profunda pelas montanhas. As férias vão ser muito relaxantes. Snowboard, esquiar e se divertir. O que acha, Jamie? Jamie? Mas no primeiro dia, Jamie Fisher sente o desejo de escalar. Olha isso, cara. O resort deles fica ao pé de uma das maiores escaladas dos Alpes, a face norte
de Le Droit. Eu combinei de passar as férias com a minha namorada. Olha direito. É a face norte de Le Droit que a gente tinha combinado de subir. A face norte de Le Droit é traiçoeira. Mas é o tipo de desafio que Jamie Fisher gosta. O que acha? O Jamie era um verdadeiro alpinista. Essa era a sua vocação. Muitas vezes ele parecia não pensar em mais nada. Basicamente, a gente vai passar a noite no Le Grande-Monté para poder começar bem de manhã. 3 horas andando e estamos na face. Jamie Fisher não quer deixar essa oportunidade escapar. Mas antes, precisa convencer seu amigo. Ainda temos uma semana, um clima propício. Uma semana? Uma semana. Não tem motivo pra gente não subir. Você nem vai notar que a gente foi. Vamos voltar rápido. Teria sido ótimo passar as semanas só nas pistas, esquiando, fazendo snowboard e se divertindo com os nossos amigos. Mas a gente sabia que tinha algo dentro de nós que queria nos impulsionar a ir além. Uma hora você vai pôr a gente em confusão, Jamie. E daí? Saúde. Saúde. Le Droit. Le Droit. Com a decisão tomada, a gente estava pronto. Vamos subir. Os dois vão de teleférico até o ponto mais alto, a 3.000 metros de altitude. Vão passar a noite lá para saírem de manhã. Eu já estava ficando bem preocupado. Mesmo com toda a experiência que eu já tinha, não dá para evitar isso quando se trata de uma grande escalada. E sempre tinha um período da noite que eu ficava esperando cair uma forte tempestade para que aí eu pudesse cancelar tudo. Lembro de abrir meus olhos e ver o Jamie andando de um lado para o outro, claramente sem ter conseguido dormir. Então ele se levantou e ficou perambulando. Bora, molenga. Tá na hora. Calma aí. Para de frescura. Vambora. Já vou. No dia seguinte, os dois partem para iniciar a escalada ao Le Droit. Foi uma longa e difícil caminhada pela geleira. O Jamie estava muito mais empolgado naquela manhã, mas eu estava meio mal por conta da altitude e do nervosismo. E eu podia ouvir ele cantando enquanto caminhava na neve. Alguém já te disse que você canta bem, Jamie? É, já disseram que eu canto pra caramba. Muitas vezes ele poderia ser chato, mas ele era uma ótima companhia. Quando eles chegam ao pé da imensa parede de gelo que leva ao topo, eles se deparam com um impressionante desafio que os espera. São 1.000 metros ininterruptos de pura rocha e gelo. Ver aquilo foi bem assustador, mas também eu acho que fez nossa adrenalina disparar. Tem uma moeda? Sim. Aqui. Cara ou coroa? Cara. Coroa! Deixa comigo. E naquele momento que você está escalando, é como se toda aquela tensão simplesmente sumisse, dando lugar ao prazer puro da escalada. No inverno, o clima nos Alpes pode mudar num instante. Mas hoje as condições são ideais para a escalada. Como tá aí? Tá show, cara! O gelo tá perfeito! Escalar Le Droit leva 2 dias.
Com o cair da tarde do primeiro dia, os amigos encontram uma beirada para repousar. Tá bem? Tô. Não dá para esperar muito conforto nessas circunstâncias. Não se espera hotéis de 3 estrelas, mas a gente estava satisfeito. Seu quarto já vai ficar pronto, Sr. Andrews. Muito agradecido. Só de entrar nos sacos de dormir, deitar e tomar alguma bebida quente, já estava ótimo. Hoje rendeu, né? Foi bom. E amanhã vai ser puxado também. Vai. A gente estava muito feliz. Tudo corria como planejado. Tínhamos chegado na metade, como esperado. Dia 1. Ao amanhecer, eles iniciam a subida final até o topo. Em uma parede de gelo puro, uma das mais difíceis dos Alpes. Não tem beiradas na parede que dê para fazer uma pausa. É exaustivo, principalmente para as panturrilhas. Porque basicamente você fica na ponta dos pés o dia inteiro. No início da tarde do segundo dia, a gente estava bem confiante. A gente achava que ia chegar no topo em poucas horas. Eles estão indo muito bem. Mas faltando 200 metros, o clima muda rapidamente. Não tô gostando dessas nuvens, cara. Tava tudo certo até ali. De repente, a gente olhou para cima e tinha muitas nuvens acima do cume. A gente percebeu que uma tempestade forte estava chegando. Não demorou muito para a neve começar a cair. Ficou tempestuoso. Rapidamente, o clima ficou intenso. Em questão de minutos, os alpinistas foram atingidos por uma nevasca nos Alpes. Mas não ficamos tão preocupados nessa hora. Você não espera escalar uma montanha assim, sem encontrar um clima adverso. Mas longe de passar, a tempestade só se intensifica. Eu nunca passei por nada parecido. Estava se acumulando nas nossas costas e mochilas. Acumulava mais rápido do que a gente podia tirar. Era impressionante. De repente, a neve desencadeia o que os alpinistas mais temem: avalanches. Você tem que segurar suas piquetas o mais firme possível. Você só fecha os olhos e torce para a avalanche passar. Era horrível escalar nessas condições. Muito difícil mesmo. Os amigos se seguram à encosta da montanha, onde qualquer tropeço pode ser fatal. Virou questão de sobrevivência. Houve muitos períodos que não dava pra gente se ver. Era impossível escalar em condições tão ruins. Então, foi bem complicado. Agora precisam fazer uma escolha difícil. Jamie! Que loucura, hein? O que a gente faz? Abandonar a escalada significa descer quase 1 quilômetro de uma geleira cruel. Tentar descer aquela montanha extremamente perigosa que a gente já tinha escalado teria sido suicídio. Não dá pra voltar, cara. Vamos pro
A única saída é continuar escalando pela nevasca. Se a gente chegasse no topo, íamos nos livrar das avalanches. Aí a gente poderia cavar um abrigo para esperar a tempestade passar. Os amigos seguem lutando. Mas o progresso é bem lento. Quando começou a escurecer, uma das minhas piquetas, à direita, começou a ficar frouxa. Jamie precisa das piquetas. É seu único jeito de escalar o gelo. Ele tem que continuar, torcendo para a piqueta não quebrar. A gente seguia num ritmo de tartaruga. A escalada ficou muito mais árdua e cansativa. Era assustador. Numa nevasca feroz e com uma piqueta quebrada, os amigos se dão conta que aquela aventura empolgante acabou se tornando uma escalada com risco fatal. Achei que a gente não ia chegar no topo. A subida não acabava nunca. Mas o Jamie de repente deu um grito. Eu sabia pelo tom de voz que era isso. Ele tinha conseguido. Ele estava no topo. E de repente a gente estava no topo da montanha. E foi ótimo. Foi fantástico. No topo, os dois já conseguem descansar e esperar a tempestade passar. Mas o cume é apenas uma lasca de gelo, 1 metro por 1,5 metros, com precipícios de mais de 300 metros de queda. O lugar que chegamos era literalmente uma lâmina de gelo. Meu Deus, Jamie! Não dá pra ficar aqui! Vai dar certo! É só essa noite! A tempestade vai continuar! Dá certo! Ficamos totalmente à mercê do tempo. Não dava para se proteger da neve, do vento, nem dos precipícios de cada lado. Era um lugar tenebroso para se passar a noite. Eles entram em bivaques, abrigos contra o vento e água para emergências. É só o que os protege da tempestade. A gente já tinha comido a maior parte da comida. Restavam os pacotes de bolacha e alguns chocolates. E era só o que sobrou. A nossa maior preocupação era a água. Era muito arriscado acender o fogareiro e derreter neve para conseguir água. Eles vão suportar pouco tempo sem água. A esperança é o fim da tempestade. Jamie e eu já escalamos juntos muitas vezes. Mas essa vez parecia que ia ser a mais assustadora. Só o que podem fazer é se abrigar. Porque apenas um deslize pode lançá-los num abismo sem fim. Agora era só uma questão de resistir à noite e esperar a tempestade passar. Tá melhorando. Jamie, o tempo tá melhorando.
Eu olhei para fora e após dias dava para ver o pico das montanhas do outro lado do vale. Aí a gente ouviu aquele barulho. Aqui! Logo eles viram a gente. Foi um momento incrível. A gente é resgatado. Vamos tomar um banho quente, comer uma sopa, tomar um chá. Tudo isso passava nas nossas cabeças. Porém, assim que o helicóptero tenta pairar sobre o local, é afastado pelos ventos fortes da montanha. Onde foram? A gente viu a dificuldade. Eles não conseguiram sobrevoar perto da gente por conta das correntes de ar que subiam a montanha. Repetidamente, o helicóptero é empurrado. Finalmente, o piloto consegue se aproximar dos homens em perigo. A gente via o rosto dele claramente. Ele estava sendo balançado igual um brinquedo. Vem! Mais perto! Parecia que a qualquer momento ele ia se chocar contra as pedras, nas encostas. Mas no último instante, o piloto perde a batalha contra o vento e precisa abandonar o resgate. Não! Não dá para descrever o quanto ficamos desolados. Sendo deixados para trás na montanha, só parecia ainda mais solitário estar ali. De ver pessoas pela primeira vez em dias e sermos abandonados lá para encarar de novo a montanha. A centenas de metros de altitude, sem comida, água ou abrigo, e sem mais esperança de resgate. Mas a pausa da ventania permite que eles acendam um fogareiro para conseguir água. Foi ideia do Jamie. Achei que ele estava maluco, acendendo um fogo nesse vão entre a gente. E aquilo foi inacreditável. A primeira vez em 3 dias, sem qualquer líquido. Tomar um chá quente e doce foi incrível. Provavelmente nos deu sobrevida. Mas o alívio dura pouco. Sem gás, não há mais água. E eles ainda estão desidratados. Foi incrível ter resistido tanto tempo, mas a gente já estava perdendo a batalha para sobreviver. É a pior tempestade em um século. Com ventos implacáveis de 130 km por hora. Essa nova nevasca era ainda mais severa. Muito gelada. Esse tipo de sensação térmica, o corpo humano não consegue aguentar muito tempo. Quando começa a anoitecer, a temperatura despenca para níveis extremos. Os sacos de dormir já eram inúteis. A neve entrou neles, molhou e aí essa água congelou. Então os sacos tinham congelado. A cada hora, o nosso otimismo diminuía. Naquela noite, a gente não estava mais resistindo. Onde a gente tá? Quê? Onde a gente tá? O Jamie estava desnorteado. Ele não sabia onde a gente estava. Jamie Fisher começa a delirar. Dominado pela hipotermia, seus órgãos começam a falhar.
e pouco sangue chega ao cérebro. Qual é, Jamie? Você sabe onde a gente tá? Fala onde a gente tá. Não sei. Não consigo lembrar. Qual é, Jamie? Fala onde a gente tá. Qual é? Dia 5. Só o que me lembro desse dia é o desespero. À noite, o bivac de Jamie Fisher se abriu. Consciente de que o amigo precisa muito de calor, Jamie Andrew tenta fechar de novo. Eu tentei puxar, aí eu me dei conta que meus dedos não mexiam. Num instante, minhas duas mãos viraram gelo. Pedra. Suas mãos congelaram. Sangue e tecidos viraram gelo. E os danos são permanentes. Me lembro de, sem sentido nenhum, ficar batendo uma mão na outra, ouvindo o barulho que isso fazia. Minhas mãos eram carne congelada. Para o alpinista, um dos maiores medos é o congelamento. Se seus dedos congelam, você não tem mais controle. Você fica perdido. Jamie está completamente imóvel. Assiste impotente, enquanto seu melhor amigo em estágio avançado de hipotermia vai perdendo a sanidade. Preciso ir. Eu preciso ir. A gente precisa ir. Eu preciso ir. O que tá fazendo? Preciso. Eu preciso. Jamie! Jamie ficou bastante desorientado. Ele começou a se debater para todo lado. O que tá fazendo, Jamie? Eu preciso ir. Jamie! Me solta. Jamie, peraí! Se ele não tivesse amarrado na montanha, teria despencado. Sai. Você vai derrubar a gente! Jamie, você vai derrubar a gente! Eu fiz de tudo para segurar ele e para ele lembrar onde a gente estava e o motivo. Eu preciso ir. Logo eu vi que a hipotermia estava realmente levando ele embora. E eu não podia fazer nada para impedir. Após 5 dias tentando sobreviver na montanha, os alpinistas estão a poucas horas da morte. Não tinha como a gente sair dessa montanha com vida. Suas mãos e pés agora são blocos de gelo. Jamie Andrew já não é capaz de fazer nada para salvar o melhor amigo. Quando a temperatura interna dele caiu, o cérebro não recebia oxigênio suficiente. Depois de um tempo, aquele delírio acabou virando uma perda de consciência. E por último, ele parou de se mover completamente. Quando vi aquilo tomando conta dele, eu sabia que realmente era o fim. Não tinha mais nenhuma esperança. Obviamente, com as minhas mãos congeladas, eu já não podia fazer mais nada. O Jamie acabou não resistindo. E eu tive que presenciar isso. Mas
Para ser sincero, aconteceu muito rápido. Como ele estava inconsciente, ele não sofreu. Me lembro de ficar sentado lá, me dando conta que esse era o fim. Que era o fim para o Jamie e que era o fim para mim também. Não tinha como a gente sair dessa montanha com vida. Dia 7. Depois, não sei quanto tempo, eu abro meus olhos de novo. A primeira coisa que vi foram raios de sol. Eles iluminavam os picos das montanhas ao meu redor. Momentos depois, eu ouvi o helicóptero se aproximar. Dessa vez eu tinha certeza que iam me resgatar, que eles iam me tirar dali. Eu girava a centenas de metros acima da geleira, no vazio, no que era um dos resgates mais espetaculares e ousados na história dos Alpes. Eu sabia que tinha conseguido e que eu ia sobreviver. Mas o resgate chegou tarde para Jamie Fisher. Seu corpo foi retirado da montanha pouco depois. Jamie Andrew passou por cirurgia para sobreviver. Os médicos amputaram seus membros congelados, que contaminavam seu sangue. Foram dias muito pesados, dias tristes mesmo, aqueles primeiros após o acidente. Por outro lado, eu sabia que era o pior momento da minha vida, mas que dali em diante eu deveria me reconstruir novamente. Para Jamie Andrew, anos de cirurgias reconstrutivas e reabilitação se seguiram. Mas as memórias daqueles 5 dias no cume jamais o deixarão. Eu sobrevivi. Sou sortudo. Então, eu tomei a decisão de encarar esse desafio que a vida me trouxe e tratar ele como mais uma montanha que eu vou ter que escalar. E é isso que estou fazendo, dando um passo de cada vez e seguindo minha vida.